Olá, meus amados irmãos, irmãs e professores da Escola Sabatina, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui novamente para juntos recapitularmos a lição que ocorreu durante essa semana. Vamos então entrar sobre o resumo e aplicação espiritual destas lições. Amém? Vamos começar relembrando sobre o primeiro título do estudo dessa lição, que diz o inimigo interno. Vamos relembrar aqui o verso áureo que estava no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Nele está escrito: Eu sou o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Bom, meus amados irmãos, nesse verso a palavra nos ensina que Deus sonda o coração e a mente para julgar as ações de cada pessoa, revelando que a aparência pode enganar, mas Ele conhece as intenções verdadeiras. Pois a passagem nos lembra que, embora as pessoas possam ser enganadas, o Senhor conhece o íntimo de cada um e recompensa as pessoas de acordo com o fruto de suas obras, incentivando uma relação autêntica com o nosso Deus. Amém? Na lição de domingo, nós estudamos sobre a violação da aliança, pois essas passagens de Josué capítulo 7, versículo 1 e versículo 11 a 13, nos ensina que o pecado escondido ou o ato de Acã de pegar itens de Jericó causa derrota, perda de favor divino e a necessidade de arrependimento e santificação pessoal e coletiva. Pois o trecho destaca que o pecado individual pode afetar toda a comunidade e que a vitória só é restaurada quando o erro é reconhecido e purificado através da obediência e consagração a Deus. Então entendemos que os dois principais motivos para a derrota que sofreram foram a desobediência de Acã, que roubou das coisas amaldiçoadas de Jericó, e segundo, presunção de Israel atacando sem consultar o Senhor. Amém? E na lição de segunda-feira falou sobre o pecado de Acã. E essas passagens de Josué 7, dos versículos 16 e 19, também nos ensina a importância da obediência a Deus e que o pecado individual pode ter consequências coletivas, pois a desobediência de Acã ao roubar bens que deveriam ser destruídos resultou na derrota dos israelitas e Deus revelou que o erro do indivíduo afetava toda a nação. Então entendemos que Deus mostrou justiça e graça, pois ao invés de dizer direto quem era o culpado, permitiu a escolha por tribo e família até chegar na pessoa, para permitir a pessoa de se defender ou confessar o pecado, pois isso é o exercício da graça divina. Amém? E na lição de terça-feira falou sobre escolhas fatais. Aqui em Josué 7, versículo 19 a 21, nos orienta sobre a gravidade do pecado e a necessidade de honestidade com Deus, mostrando como a desobediência individual de Acã afetou toda a nação israelita, pois a passagem enfatiza que não se pode esconder o pecado do Senhor, que ele precisa ser confessado para a glória de Deus e que ações erradas têm consequências que vão além do indivíduo. Amém? Então nós entendemos que Josué, ele pediu que Acã confessasse o que havia feito e ele confessou publicamente, mostrando com isso que um arrependimento
tardio não evita as consequências que o pecado pode trazer, certo? Muito bem. E a lição de quarta-feira, falou sobre porta de esperança, Em Josué 8, dos versículos 1 a 29, ela narra a segunda batalha de Israel contra a cidade de Ai, resultando em vitória israelitas após a derrota inicial e julgamento do pecado de Acã, que fala lá no capítulo 7, E ali tem a explicação da passagem, que foca os temas de obediência, restauração, coragem e a soberania de Deus. Então entendemos que nessa lição o pecado de Acã trouxe sim derrota e vergonha, mas a obediência às palavras divinas transformou a derrota em vitória e o nome de Deus foi glorificado. Amém? Muito bem. E a lição de quinta-feira falou sobre testemunho do poder de Deus. Em Josué 7, os versículos 6 a 9, descreve a reação de desespero de Josué e dos anciões de Israel após a derrota em Ai, causada pelo pecado de Acã, ao desobedecer a ordem de não pegar nada da cidade de Jericó, pois a passagem mostra para cada um de nós a angústia de Josué ao questionar a Deus sobre o porquê de terem sido derrotados, temendo que a reputação de Deus fosse manchada diante dos inimigos. E aqui entendemos que Josué lamentou, a derrota e ficou preocupado com o nome e a glória de Deus diante de todos. Glorificar a Deus deve ser a prioridade do seu povo. Então, queridos, fechamos aqui o assunto da semana sobre o inimigo interno. E aqui percebemos o quanto nós precisamos do Espírito Santo em nossa vida, nos ajudando na luta interna diária que nos torna melhores diante do nosso Senhor. Não é fácil vencer as inclinações da carne, não é mesmo? Que luta contra o Espírito. Mas precisamos de uma força adicional para que não caiamos diante das tentações, tanto internas como externas. Então, lembre-se desse lema diante dos inimigos internos. Vencer os outros não chega a ser uma grande vitória. Vitorioso é aquele que consegue vencer a si mesmo, combatendo seus vícios e controlando suas paixões, porque você foi chamado para ser testemunha do poder de Deus e precisa estar preparado para essa finalidade, pois sua igreja é abençoada por sua vida, sua família prospera por causa da sua vida controlada pelo Espírito Santo e o nome de Deus é honrado quando você vence as tentações. Então, prepare-se como um bom soldado e sempre peça ajuda do Espírito Santo. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso está escrito em Isaías 40, versículo 20. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus fortaleça, continue firme e ore comigo nesse momento. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por essa recapitulação que nós tivemos, que o Senhor nos ajude a nós estarmos focados contigo e esperarmos os conselhos e as orientações que vêm do Espírito Santo. Perdoe todos os nossos pecados, esteja conosco e nos abençoe neste dia de hoje, que nós possamos nos preparar para recebermos o grande dia que é o sábado do Senhor. Obrigado por tudo, essa oração que eu te peço, te agradeço. Mais uma vez, perdoe nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém.